Para você que trabalha o dia inteiro e à noite investe seu tempo numa faculdade de engenharia, me responde uma pergunta. Quais são os seus objetivos? Aonde você quer chegar quando você concluir esse curso? Um cargo acima, benefícios na empresa, enfim, mudar de emprego? Hoje eu estou aqui para fazer uma reflexão com você, para ver se essa é a melhor estratégia. O curso de engenharia é muito importante, o título é muito importante, mas tudo tem um tempo exato, um tempo específico e alguns detalhes desse caminho que talvez você não esteja percebendo. Então vamos lá, eu vou contar uma história de um profissional que entrou no ramo de automação predial como operador de sistemas. Ele gostava de tecnologia e foi contratado mesmo sem experiência. Logo que ele entrou, ele sentiu muita dificuldade, porque ele viu que aquele sistema era complexo e ele fazia uma interface com outros sistemas que ele também não entendia muito. Mas tudo bem, tinha um procedimento lá, ou ensinaram para ele, e ele foi pegando o jeito, já que ele tinha facilidade com tecnologia. Com o passar do tempo, ele sentiu a necessidade de ganhar mais dinheiro e ele resolveu então fazer uma jornada dupla, ou seja, como ele trabalhava em esquema de plantão, nos dias de folga ele arrumou um outro emprego de operador. E sim, ele conseguiu um recurso maior, mas logo ele viu que precisava de algo a mais. Então ele voltou atrás, ficou só com um emprego e investiu num curso profissionalizante de técnico. Naturalmente, quando ele concluiu isso, ele conseguiu uma promoção e foi para a equipe de campo, onde já tinha uma certa flexibilidade, os horários não eram tão ruins ainda, mas ainda em esquema de plantão. Ele continuou nesse processo e investiu muita energia nisso. Ele era um profissional que ele entendia ou procurava entender o que estava fazendo. E sempre que passavam um serviço para ele buscava dar um retorno, dar um feedback para o seu chefe. Além disso, todas as vezes, ou a maioria das vezes, que era solicitado que ele ficasse um final de semana ou ajudasse em algum problema da empresa, ele estava sempre ali à disposição. O mercado chama isso das 3 contas. O profissional que possui essas 3 contas é aquele que dá conta, presta conta e você pode contar com ele. Ou seja, o profissional que dá conta é aquele que você sabe que ele entende o que está fazendo. O que presta conta é aquele que quando você passa um serviço para ele, ele vai, executa totalmente ou parcialmente e te dá um retorno sobre aquilo, sobre o status do andamento daquele serviço. E aquele profissional que você pode contar com, naturalmente, é naqueles momentos em que a batata quente cai no seu colo e você precisa de ajuda, e são aqueles profissionais que te ajudam nesses momentos críticos. Esse profissional, esse colaborador, estava neste momento já como um técnico e na sua vida pessoal ele casou, teve 2 filhos e estava indo bem. Mas ele almejava algo a mais, é natural. Ele queria subir um cargo de supervisor, porque o cargo de supervisor tinha um carro da empresa que ele poderia usar com gasolina e manutenção gratuitas, ele teria um salário maior, ele teria um ticket maior, ele teria uma flexibilidade de horário, ele teria acesso a mais clientes. Isso tudo é muito bom, né, para a carreira dele. E além disso, ele estava cansado desse esquema de plantão, de não ter final de semana, de não poder programar, às vezes, um evento, umas férias mais importantes. E o mais triste, às vezes, ter que passar um Natal em esquema de plantão. Então, ele tomou a decisão dura. Vou investir numa faculdade de engenharia, à noite. Isso aí, ele sabia que ia demandar muito dele, porque ele precisava de recurso financeiro para aquilo, pois eram 5, 6 anos de investimento, e precisaria de tempo para estudar, fazer os trabalhos e tudo mais. E sabia também que ia perder um tempo precioso de lazer, descanso ou com a sua família. Mas, como ele tinha esse objetivo em mente,
ele resolveu investir e deu esse passo. Se inscreveu numa faculdade e começou a cursar a engenharia à noite. O que ele logo percebeu de imediato foi o cansaço que ele estava, a falta de energia para tudo aquilo, porque é natural que aquelas 3 contas que ele dava conta, ele não conseguia mais, por exemplo, às vezes ficar à noite até mais tarde para resolver um problema. E ele começou a dormir muito tarde e aí chegava cansado no dia seguinte. Então a paciência foi diminuindo, a vontade em fazer aquele excelente trabalho também. Mas, como ele era uma pessoa muito dedicada, ele conseguiu superar isso, continuou fazendo um bom trabalho e cursou os 5 anos do curso de engenharia. E, enfim, ele se formou, gente. E foi uma grande festa, tanto na empresa, dos colaboradores ali, e da sua família. Mas, para a surpresa dele, ele não conseguiu o cargo que ele tanto almejava. Ele ficou um pouco chateado e resolveu pedir as contas. Ele saiu da empresa e acabou indo para uma empresa maior. Mas nessa empresa maior, ele também não conseguiu o tão sonhado cargo de engenheiro. As empresas normalmente buscam profissionais que elas entendem ter a capacidade prática e de experiência para resolver os seus problemas. Quando você investe num curso de engenharia, você ganha um título. O processo acadêmico, ele te dá muito material, ele te dá alguns exemplos, mas ele não te dá experiência. E é isso que as empresas querem, é isso que as empresas buscam. Nesses cargos, por exemplo, de engenheiro, eu digo cargo onde na CLT está escrito engenheiro, porque nesses casos o CREA exige 8 salários mínimos e meio. Pelo menos essa foi a minha última referência. Então, esses cargos que têm um custo um pouco maior, as empresas normalmente preferem investir em alguém que está se formando, que está na faculdade, ou seja, um estagiário. Depois entra para um trainee, então vira um engenheiro. Então, se você cursa uma faculdade de engenharia e você não consegue fazer um estágio, é um ponto a menos para você, porque você não vai adquirir essa experiência prática. E qual o problema de você fazer passar um período como um estagiário? Justamente ao salário, gente. Muitas pessoas não podem diminuir aquele salário que elas ganham para um salário de estagiário. E isso faz com que elas simplesmente façam algum estágio obrigatório para depois pegar o título e tentar algo melhor. Essa experiência prática ele poderia ter adquirido com outros tipos de formação muito mais baratas e talvez que te dessem elementos mais práticos para o dia a dia. Eu vou exemplificar algum deles. Por exemplo, línguas. O profissional que entende um pouco, consegue ler, às vezes escrever um pouquinho de inglês, é fundamental. A maior parte do material ainda hoje é em inglês e as novidades são em inglês. Então isso te diferencia. Aquele profissional que ele tem uma capacidade de gestão, de organização e que investe nesses cursos de gerenciamento de processos, também já demonstra uma habilidade maior na empresa. E é natural, gente, que na área de atuação você precisa entender tecnicamente como aquilo funciona. Não adianta nada você participar de algo que você não sabe o que está acontecendo, que você não sabe como funciona. Então, o conhecimento abrangente da área que você atua também é muito importante. Durante a minha experiência profissional, eu, além de ter acompanhado esse caso que eu contei como uma história para vocês, eu acompanhei um outro caso que foi muito interessante. Quando eu trabalhava numa empresa, eu era CLT, e eu vi algo impressionante acontecer. Um técnico que atuava nas obras, ele realmente era diferenciado. Ele entendia do sistema,
Ele não tava ali há muito tempo, mas ele tinha uma capacidade boa de organização e, enfim, entendimento do que estava acontecendo. Certa vez, o pessoal da comercial chamou ele para ajudar no orçamento. E esse profissional fez simplesmente o melhor orçamento que aquela equipe já tinha feito. Porque como ele era de campo, ele tinha um conhecimento prático e conseguiu trazer tudo isso para um orçamento. Então o orçamento saiu muito preciso e a equipe ficou muito satisfeita e, naturalmente, semanas depois eles conseguiram trazer esse profissional para a área comercial. Em resumo, esse cara, depois de alguns meses, era o chefe orçamentista dessa empresa e todos daquela área reportavam a ele, inclusive de outras bases. Esse cara era o único que tinha acesso direto ao diretor e vice-versa. O diretor também toda hora falava com ele porque é natural que ele estava envolvido nas maiores obras, nos maiores orçamentos. E ele está lá até hoje e crescendo cada vez mais. E eu te pergunto, você acha que ele fez alguma faculdade de engenharia? Não, não fez. Ele simplesmente demonstrou habilidade, capacidade e mostrou de forma prática. E quando a oportunidade passou na sua frente, ele conseguiu demonstrar tudo isso e ele pegou esse bonde, gente. Então, a reflexão de hoje é a seguinte: será que um título de engenheiro vai realmente te levar aonde você deseja? Será que não existem cursos de, às vezes, uma linguagem de programação, cursos de gerenciamento de línguas, ou cursos do seu sistema mesmo, da sua área que você trabalha, que vão te dar elementos práticos e rápidos? Será que esse tipo de preparo não vai ser mais eficiente para a sua evolução profissional? Lembre-se, gente, que as empresas procuram profissionais que vão auxiliá-las efetivamente a resolver os seus problemas. Elas não estão atrás de títulos. Então, analisa na sua vida se esse é o melhor momento para você investir num curso de engenharia. Gente, é muito dinheiro, é muita energia envolvida para, às vezes, um resultado que pode não ser aquele que você espera. E a minha dica de ouro também é que você sempre trabalhe com abundância. O que isso significa? Que você faça tudo o melhor que você possa, mas sempre sabendo que o melhor serviço que você fizer, você vai estar escrevendo ele no seu currículo. Então é isso aí. Se você curtiu, assine esse canal, escreve seu comentário aqui embaixo e vem junto comigo que nós teremos muitas informações importantes aqui.